Olá, esse é o ME05 Congestionamento, segunda parte, e eu sou o professor Carlos Kleber. Sejam muito bem-vindos. Este é o nosso sumário. Estamos dando continuidade à apresentação anterior. Partimos então do item 9. Relembrando, nós estamos tratando de congestionamento e o congestionamento está sendo tratado na camada de transporte e na camada de rede. Na última parte, na última apresentação deste módulo, terminamos a parte de rede e hoje vamos adentrar na parte de transporte. Esta foi a reflexão que deixamos. Congestionamento no transporte, ou seja, na camada de transporte, o objetivo então passa a ser encontrar uma boa alocação de banda para as entidades da camada de transporte que usam a rede. Que critérios devo utilizar? Potência, alocação max-min e convergência. Vamos examinar cada um desses conceitos. Em relação à potência, na letra A nós temos, à medida que a carga aumenta, o output aumenta, inicialmente na mesma taxa. Mas à medida que a taxa se aproxima da capacidade da rede, o output aumenta mais gradualmente, ou seja, deixa de ser aquilo linear para ser algo mais gradual. B. Inicialmente o atraso é fixo, representando o atraso de propagação através da rede. À medida que a carga se aproxima da capacidade, esse atraso aumenta, lentamente a princípio, mas depois, mais rapidamente. Bom, então, o que é a potência? A potência é tentar identificar qual seria exatamente o ponto em que esse congestionamento, que está aí ilustrado nessas figuras acima, letra A e B, começa a aparecer. E como é que é calculada essa potência? Vou dividir a carga que é oferecida, que está nesse eixo horizontal, pelo atraso que eu estou registrando, que está nesse eixo vertical da figura B. Então, eu vou ter que buscar este ponto. Então, no momento em que eu encontrar esta razão, uma razão que está um pouco antes dessa área sombreada, ou seja, desse círculo sombreado, é a potência que eu tenho que utilizar. Esta é a forma de realizar ou de satisfazer esse primeiro critério. É um estudo empírico. E a alocação max-min, que é o segundo critério, é tentar estabelecer qual seria a alocação nos vários links que você viesse a considerar em conexões dentro da rede de computadores. Então, são três considerações em si. A primeira consideração, se a rede dá um remetente alguma quantidade de largura de banda para usar, o remetente deve apenas usar essa largura de banda. Simples, né? Mas será que isso é obedecido? 2. O que significa uma parcela ser justa? É só dividir o que eu tenho por todos? Mas e se os fluxos têm caminhos de rede diferentes e parcialmente sobrepostos? Então, por exemplo, aí está, né, dentro dessa segunda consideração de se fazer essa alocação max-min, uma alocação, digamos, justa, adequada para as conexões através dos enlaces das redes de comunicação. Então, vejam, do ponto A, nessa parte superior da figura, desse ponto A, R1, roteador 1, indo até o roteador 2. Eu estou utilizando apenas 2/3 da capacidade. Aí por que eu não utilizo todo? Ora, não utilizo todo porque no trecho seguinte, de R2 para R3, tem uma outra conexão que precisa ser estabelecida e ela já vai usar 1/3 dessa capacidade. Então, para que eu possa garantir o serviço de A, ou seja, A, que vai passar por R1, R2 e R3, eu só posso alocar 2/3. Embora no primeiro trecho R1, R2, eu tenha alguma subutilização. Então, essa que é a discussão da alocação max-min. Quanto que eu tenho que entregar em termos de banda para cada uma das conexões para atender os serviços que estão ocorrendo. A divisão desejável se chama alocação max-min. Claro que não é um problema simples de ser resolvido, ou seja, determinar quanto de banda em cada conexão deveria ter, né, considerando os enlaces de comunicação entre os comutadores. Mais uma vez, aí está um exemplo, né, mostrando e discutindo como isso é difícil. E uma observação importante, né, que está aí nesse último item. A compete com B, perfeito.
Como B tem uma alocação de 1/3, A só pode ter de 2/3, conforme eu havia mencionado antes. Aí vem aí essa assertiva. Outros links têm capacidade sobrando, mas não pode ser dada a nenhum dos fluxos sem diminuir a capacidade de outro fluxo menos favorecido. Então, esse jogo, esse equilíbrio, essa disputa, não é fácil de ser realizada, mas é o critério, um dos critérios que você pode utilizar na hora de considerar o controle de congestionamento e agora se referindo à parte de camada de transporte. Bom, e a terceira consideração é a questão de justiça, né? Então, justiça é sempre discutível. Será que a justiça deve ser por tipo de host? Então, um servidor tem prioridade sobre um celular? Ou será que deveria ser por conexão? Ou seja, você estabelece a conexão e me diz qual é a prioridade. É claro que é mais simples fazer por conexão, em vez de fazer baseado no tipo de máquina, né? Digamos assim, no tipo de host. O problema é como ou quem vai fiscalizar, digamos, essa justiça em relação à conexão, considerando a sua prioridade. Finalmente, a gente chega então aí no 3, convergência. E ele se baseia no seguinte fato: essa discussão que estamos tendo, quando nós comentamos sobre a alocação, quando nós comentamos sobre o fator de potência e tal, ele parece ou leva-se a crer que tudo estaria estático, mas a gente sabe, temos que nos lembrar que não é estático, tudo é dinâmico. Então, isso está acontecendo ao longo do tempo, está mudando ao longo do tempo. É essa análise que a gente tem que considerar nesse momento. A convergência se refere a atingir o ponto de equilíbrio para que tudo isso seja satisfeito, especialmente considerando o estabelecimento ou a alocação das respectivas bandas nos enlaces de comunicação. Bom, entendi os critérios. Agora, como é que eu vou realizar, então, esse controle de congestionamento da camada de transporte? Ora, você vai utilizar esses critérios, está aí a resposta, para realizar a chamada regulação da taxa de envio. Dessa forma, uma boa alocação de banda para as entidades da camada de transporte você terá. Aí, relembrando os dois conceitos, quando eu falo sobre regulação da taxa de envio, eu posso pensar em termos de fluxo. O fluxo se refere ao que o emissor e destinatário têm, em termos de potencialidades para enviar e receber informação. Veja que nesse caso da figura 1 a rede está bem. E o congestionamento, que é justamente o meu problema, se refere à parte da rede. Ou seja, não estou tratando sobre problemas do emissor ou do receptor. Estou falando mais sobre a rede. Aí está novamente, estou seguro, fazendo esse comparativo. Aí está o Homer Simpson, lembrando, né? O congestionamento na camada de transporte. É isso que a gente está estudando. Bom, a forma como um protocolo de transporte regula a taxa de envio depende da forma de feedback retornado pela rede. Diferentes camadas de rede podem retornar diferentes tipos de feedback. Isso aí foi algo que nós estudamos no módulo anterior. A gente viu, né, que o SN seria uma solução adequada, mas na impossibilidade dele poderia utilizar o RED. Aí no controle de congestionamento mais usado na internet hoje, com o RED, a perda de pacotes é inferida e usada para sinalizar que a rede se tornou congestionada. E aqui tem alguns exemplos de protocolos que realizam esse controle de congestionamento. Bom, mas após recebido o sinal de congestionamento, como diminuir a velocidade de envio de pacotes no TCP? Linearmente ou exponencialmente? Qual a lei de controle para isso? Qual a lei de controle para isso? Bom, aí está, mostrando um cenário bem simples. São dois hosts apenas, largura de banda do usuário 1, largura de banda do usuário 2. E temos duas linhas, a chamada linha de imparcialidade, que diz que todos vão sempre ter a mesma banda, ou seja, dividida igualmente, e a linha da eficiência, dizendo que existe um somatório, e esse somatório tem que ser 100%, para não ficar sobrando banda. E o ponto ótimo. Então, como chegar nesse ponto ótimo, dado que eu não começo desse ponto ótimo? Bom, estudos foram feitos e foram verificados, testados, para se saber como que eu poderia fazer esses aumentos ou diminuições. E aí,
tivemos a conclusão que o chamado AIMD, ou seja, o aumento aditivo com diminuição multiplicativa, era a lei de controle apropriada. Ou seja, na hora de aumentar a banda, eu tenho que aumentar de forma aditiva. Mas na hora que eu tenho que diminuir, devido à chegada de um sinal de congestionamento, eu tenho que diminuir de forma multiplicativa. Esse é o que é o mais utilizado. Todos os outros esquemas possíveis e imagináveis, aumento aditivo, diminuição aditiva, aumento multiplicativo, diminuição aditiva e qualquer outro, não conseguem produzir a mesma convergência que o AIMD. Alguns comentários, né, sobre essa discussão que nós estamos tendo. A IMD é a Lei de Controle de Taxa de Envio que é usada pelo TCP. Essa é que é a lei de controle utilizada pelo TCP. Entretanto, uma vez que as conexões TCP ajustam a sua taxa de envio em certo valor a cada tempo de ida e volta, diferentes conexões, por terem diferentes RTTs, terão diferentes incrementos. Ou seja, teoricamente funcionaria, mas a gente tem que lembrar que nós estamos falando de sistemas distribuídos, computadores distribuídos. Então existe, claro, um tempo de latência para a propagação dessas informações. E isso vai influenciar. Influenciar como? Um vai receber a informação antes do outro para fazer o seu ajuste. Não há, portanto, plena imparcialidade. Conexões com hosts mais próximos geograficamente, possuindo RTTs menores, recebem mais largura de banda do que as conexões com hosts mais distantes. Bom, pode haver muitos protocolos de transporte diferentes. A ideia é que, existindo protocolos diferentes, eles sejam capazes, de alguma forma, apresentarem um comportamento, digamos, amistoso. Existe um consenso que o protocolo mais utilizado seja o protocolo TCP, pela própria internet. Porém, existem alguns padrões que são chamados de TCP amigável, onde, este é o último item, isso levou ao controle de congestionamento TCP amigável, no qual protocolos de transporte não TCP se ajustam, em termos de taxa de envio para competir com o TCP sem prejudicá-lo. Ou seja, utilize TCP, mas se não utilizar, utilize pelo menos um TCP amigável. E sobre as redes sem fio, tem algo a mencionar? Sim. Os protocolos de transporte com controle de congestionamento devem ser independentes das tecnologias das camadas de rede de enlace. Lembrando da ideia do baixo acoplamento e alta coesão das camadas. Só que o problema é que em redes cabeadas, você tem perdas em torno de 1%, enquanto que redes sem fio você tem perdas em torno de 10%. Então, isso significa que, se eu for utilizar essas ideias de controle de congestionamento, o TCP estaria sempre sendo prejudicado, porque ele estaria sempre com taxas baixas devido à quantidade de erros que haveria, em 10%. Bom, o que eu tenho como solução? Mascarar. Mas o que é que significa mascarar? Significa que quando houver erros, ou seja, na camada de enlace, eu nem sempre reporte a camada superior, ou seja, não deixe chegar a camada de rede, tampouco chegar a camada de transporte. Então, primeiro eu tento corrigir na camada de enlace. Essa seria a ideia. Então, dois aspectos a serem considerados nesse mascaramento. O remetente não sabe necessariamente que o caminho inclui um link sem fio, claro. E existem dois mecanismos orientados por perdas. As retransmissões de quadro na camada de enlace e controle de congestionamento na camada de transporte. A questão é como esses dois mecanismos podem coexistir sem confusão, considerando justamente essa ideia do mascaramento. Então, em geral, os dois aspectos mencionados não constituem um problema porque a granularidade de tempo é diferente. Por isso que eu mencionei, quando você tem problemas embaixo, ou seja, na camada de enlace, você não deixa que a camada de transporte ou a camada de rede perceba. Por quê? Porque o teu tempo de reação na camada de enlace, ele é sempre mais célere, ou seja, esse tempo é mais curto de reação, eu consigo reagir em menos tempo. Então, se eu consigo reagir em menos tempo e já corrigir o problema, a camada de rede e a camada de transporte não vão nem perceber que esse problema aconteceu. Veja o que diz aí no slide, a diferença de 3 ordens de grandeza. O mascaramento é, portanto, suficiente para permitir que a maioria dos protocolos de transporte funcionem bem na maioria dos links sem fio.
Claro, há situações especiais em que esse RTT é longo, né, como satélites, então isso seria um problema, porque demoraria muito, né, para que eu pudesse fazer as correções, se fossem necessárias. Uma ideia seria utilizar FEC, ou seja, você retira retransmissões e pensa já em utilizar FEC. A ideia do FEC é você mandar a informação já junto com alguma redundância para que você possa corrigir o erro, sem precisar de retransmissão. Uma outra questão é que, às vezes, sem fios são variáveis, né, em termos de capacidade, uma rede fixa, cabeada, mais estável, mas, do ponto de vista prático, isso ainda não representa um grande problema, ou seja, ignorar esse fato. Se houver, entretanto, casos bem específicos, onde essa variabilidade seja muito alta, então a única solução é projetar um protocolo de transporte para links sem fio. Bom, mas essa é uma área de pesquisa, né, que está em curso. Por enquanto, né, as situações que nós temos, os cenários mais práticos, ainda não foram suficientes para que um protocolo começasse a ser implementado de forma generalizada, apenas em casos específicos, claro. Aí está uma rede mesh, né, a ideia da rede mesh. E aí, claro, sempre que somos curiosos, a gente se pergunta, né? Eu queria saber mais sobre o congestionamento do TCP. Não tem problema nenhum. Está aí o Bill Gates indicando a referência para você estudar, para você fazer uma avaliação em rede sem fio e fazer um comparativo entre os protocolos de transporte. Ok? Síntese final, terminamos então nossa apresentação de congestionamento. O enfoque foi redes de computadores. Os slides estão disponíveis nesse site público e lá tem uma lista de exercícios. A prática e o estudo individual no Moodle devem ser feitos tempestivamente. Aí está a bibliografia básica de referência, Tannenbaum, Foroso, Kuroda, e juntos somos melhores. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e fique com Deus.